Olá, pessoal! Mais um sábado de perguntas e respostas. Temos aqui perguntas interessantíssimas. Eu, se fosse você, ficaria até o final para acompanhar aqui o desvendar de alguns mistérios da Palavra de Deus. Bom, meu nome é Célio e você é muito bem-vindo no nosso canal. Bom, antes de iniciar, quero te pedir, planta na minha vida, porque o que você plantar na minha vida, você vai colher na sua. Isso mesmo. Gênesis capítulo 12, verso 3, que diz: Eu abençoarei todos que te abençoarem. Deus disse isso para Abraão. E de acordo com Gálatas, essa promessa, esta bênção está sobre a nossa vida. Tá certo? Então vamos lá na nossa primeira pergunta bíblica. É de MB, Mar Segue em Nível. A pergunta dele é muito interessante. Eu já te respondi aqui, talvez ele não acompanhou, não está acompanhando o canal, mas eu vou responder para ele aqui novamente. É que a pessoa lê lá em Números, capítulo 13, Números 13, verso 33. E a pessoa fica perguntando assim: pastor, se os gigantes todos morreram no dilúvio, de acordo com Gênesis, vai dizer que não ficou nenhuma alma vivente? Então vamos explicar esses gigantes aqui em Números, capítulo 13, verso de número 33. Que diz assim: também vimos ali os gigantes, os Néfilins, os filhos de Anak, que são descendentes de gigante. Então você vê ali. Agora, detalhe. Se você ler com clareza, você vai ver o seguinte. Gênesis capítulo 6, versículo 4, vai falar que tinha gigantes no período do dilúvio e depois. Ele fala claramente aqui, ó. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, antes e depois havia gigantes. MB, você está achando que foi lá em Números que apareceram os gigantes. Em Gênesis já aparecem os gigantes. Vou falar aqui de 4 famílias de gigantes. Onde estão essas 4 famílias de gigantes? Você vai encontrar em Gênesis capítulo 14. 4 famílias de gigantes. Isso mesmo. Se você me perguntar assim, qual é a origem desses gigantes? Bom, nós entendemos, fizemos um vídeo sobre isso. Quando você lê o livro de Judas, para quem não crê no livro de Enoque, lê o livro de Judas, faça a seguinte pergunta: por que tem anjos presos? 200 anjos foram presos. Por que eles estão presos? Aí você vai ler no livro de Enoque, vai ler o próprio texto de Judas 6, 7, vai descobrir que esses anjos seguiram outra carne. São aqueles sentinelas que macularam o DNA de quase toda a raça humana, né, coabitando com as filhas dos homens lá em Gênesis. Eles foram presos e aquele mundo foi sentenciado. Mas aí quando você lê depois, você fala assim, mas eles foram presos, e aí, pastor? Aí a Bíblia vai falar de 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Claro, quando fala preso no rio Eufrates, é preso no abismo. Porque cita o Eufrates para mostrar a região onde eles atuaram. Isso mesmo. Porque as águas é a face do abismo. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou sobre a face do abismo. A superfície das águas é a face do abismo. Tá vendo? Então, aqueles que estão no Eufrates estão no abismo também. Mas são citados separadamente. Porque eles são a segunda tentativa de Satanás de macular toda a raça humana para que a promessa de Gênesis 3,15 não se cumprisse. Tá certo? Então vou te mostrar aqui as raças de gigantes que existiam. Gênesis 4, do versículo 5, você vai encontrar assim, ó. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim. Então Refaíns é uma raça de gigantes. Você vai ver lá no capítulo 2 de Deuteronômio, que vai falar que um dos últimos dos Refaíns era o rei de Og. Ele era um refaíta. Isso mesmo, Deuteronômio, quer ver? Capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2. Vai falar aqui dele, ó.
capítulo 3, diz assim, ó. Porque só, Deuteronômio 3:11, porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. E eis que o seu leito de ferro não está, porventura, em Rabá, dos filhos de Amon, né? Sendo de 9 côvados o seu comprimento e 4 de largura. Isso é quase 4 metros essa cama aqui. Então ele era um dos gigantes. Tá certo. Então vamos lá. Gênesis 14, versículo de número 5. Então tem lá os Refaíns de Carnaim, Zuzins, é outra raça de gigantes, os Emins, tá vendo? Então você vai encontrar lá Anaquins, Zumins, Emins, Refaíns. 4 raças de gigantes. Na verdade são 5. Interessante, né? 5 raças de gigantes. E quando você lê o capítulo 2, se estiver na dúvida, lê o versículo 10. Capítulo 2 de Deuteronômio. Os Emins, ó, mesmo citado lá em Gênesis. Os Emins dantes habitavam nela. Povo grande, o povo gigante, e numeroso e alto como os Anaquins. Então são 5 raças de gigantes. Tem uma raça que são os Nefilins, que Nefilim refere ao anjo caído ou aos seus descendentes. O único texto é Números 13:33. Lá vimos os Nefilins, que são filhos dos Nefilins. Na verdade, o primeiro Nefilins são os anjos caídos. E aí os filhos deles são outros Nefilins, que aí são os híbridos. Então, no dilúvio, você está vendo aí os magnéticos. Eu tenho certeza que você está assistindo os magnéticos. Aí eles falam da petrificação. Ok, mas veja bem o que eu vou dizer aqui para você. Esses gigantes do pré-diluviano, esse período, é diferente dos gigantes depois do dilúvio. Porque a composição, a constituição biológica do ser humano mudou. Tanto no tempo de vida como no tamanho. Não só do ser humano, de todas as espécies. Então você vai encontrar gigantes lá do pré-diluviano de mais de 30 metros. Essas construções que estão aí, elas são evidências disso. Mas os gigantes depois do dilúvio, o máximo que tem é 4 metros. Como Golias, como o rei de Og, 4 metros. Os outros são de 30. Porque são 2 atmosferas, uma totalmente diferente da outra. Bom, esse texto, isso é muito longo. Isso aqui é só para a gente tentar dar uma luz aí, ok? A segunda é do Elton Barbosa. Gente, muito obrigado pelas perguntas que têm sido enviadas, né? Tem nos ajudado muito e a gente está tentando esclarecer aqui para vocês dentro do possível. Elton, muitíssimo obrigado. Pastor, o que significa Jesus levar cativo o cativeiro? Lá de Efésios 4:8. Eu fiz um vídeo sobre isso, mas para resumir é o seguinte: cativo o cativeiro, você tem que assistir os vídeos que eu falo sobre o paraíso. Está no meu canal, são 4 vídeos. Tem pessoas que pensam que é o paraíso que foi levado para o céu. Eles falam assim, o paraíso agora está no céu. E não tem nada a ver com o paraíso no céu. Aqui é a vitória que o Senhor levou da morte no seu corpo. Porque ele entrou na morte e a morte entrou nele. Só que ele saiu da morte e trouxe a morte inoculada no seu corpo. E aí, esse corpo ressurreto pode liberar dons aos homens. Eu sei que falando assim, está muito resumido. Mas esse assunto aqui é um assunto muito longo. Eu poderia dar aqui alguns textos, por exemplo, se você ler lá em Atos 2, versículo 29 e 34, fala que Davi não foi levado aos céus. Olha, e sim em Atos 2, depois da ascensão, depois do Pentecoste, aí alguém diz assim, pelo Espírito Santo de Deus, Davi não foi levado aos céus. Coitado de Davi, ficou lá embaixo, sozinho. Agora tem um paraíso nos céus e tem um paraíso debaixo da terra. É claro que os céus é o paraíso, não tem dúvida nenhuma. O jardim do Éden também é o paraíso. Mas quando você morre, você não vai no jardim do Éden, vai? Mas não é um paraíso? Você, o céu é um paraíso? Claro. Mas o paraíso onde estão os mortos não se encontra no céu. Assiste os vídeos do meu canal, são 4. Eu vou reeditar esses vídeos em breve. Tá certo? Então o que eu posso dizer para você, Elton, resumidamente é isso. Célio, se espíritos, demônios, não têm corpo, como fazem isto? Ou seja, sexo. Para que querem isto? Para que esses seres ou espíritos escolhem sêmen? É do Jonathan Mazinho. Primeiro é o seguinte, vamos entender o seguinte, anjo caído tem corpo. Os anjos caídos têm corpos e corpos que se materializam.
Não estou falando aqui de anjos caídos, estou falando aqui de demônios, que são os híbridos que foram desencarnados, os nefilins que foram desencarnados. Mas não é só sexo que eles fazem não, Jonathan. Eles querem comer. Todas as oferendas que são feitas é comida, que eles querem voltar a se reencarnar. Sabia que lá em Mateus 12 fala que um espírito sai de uma pessoa, Mateus 12, vai para lugares áridos à procura de descanso. Descanso. Porque eles precisam de um corpo. Tá vendo? E aí eles têm descanso no corpo ou na água. Isso mesmo. E aí, se encontrar vazio, ele traz consigo mais 7. Então, isso não é anjo caído. Você lê Atos 23, 8, lá naquela época tinha distinção muito clara entre espíritos imundos e anjos caídos. Um contexto, você vai ver lá, Mateus 10. Deus nos deu autoridade sobre todos os espíritos imundos. Fato. Agora, os anjos caídos que são principados, você tem que revestir de toda a armadura de Deus para que possais resistir. Resistir é você ficar numa porta, alguém querendo entrar, você fechando para ninguém entrar. Alguém quer entrar, você não deixa entrar. Ali tem uma resistência e eles pode durar algum tempo. Isso é totalmente diferente de demônios. A terra é infectada de demônios. Os principados são potestades do ar. Eles visitam a terra de vez em quando. São príncipes. Podem entrar em corpos, mas faz isso muito raramente. Agora, espírito imundo entra até em demônios. Ou melhor, entra até em porcos. Então, o que eu disse lá no vídeo, Jonathan, que acontece é o seguinte. Esses espíritos, por exemplo, o súcubus, fêmea, ele faz sexo com o homem, colhe o sêmen do homem e vai introduzir aquele sêmen do humano, não o sêmen do espírito, que não tem. Ele colhe aquele sêmen e leva e introduz em pessoas. Você vai ver aí, tem uma matéria que fala de mais de 7 mil americanas, adolescentes, virgens, que se dizem nunca ter relação sexual e que engravidaram. Isso é um número muito grande, isso é por ano. Não é relato de 1 a 2 ou 3 adolescentes. Mais de 7 mil por ano, adolescentes. Nós não tivemos relação sexual e engravida. E quando vou olhar, eles estão virgens. Então, esse é um dos motivos. Então, para que eles fazem isso? Para que esse que vai nascer, que é de origem humana, mas energizado pelas trevas, possa se tornar um melhor receptáculo de Satanás. Uma casa desses demônios. Ser mais facilmente manipulado, influenciado pelas trevas. Muito possivelmente. Tá certo? Tem muitos mistérios, Jonas, nessa área. A paz do Senhor. Pastor, no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 1 a 18, dá para entender, em partes, que Josué subiu no monte com Moisés. Tem essa possibilidade ou não? Eu acho que sim. Ou ele foi até certo ponto com Moisés, ou ele estava realmente com Moisés o auxiliando. Era o Samuel Diniz. Ô Samuel, vamos ler aqui e vamos entender. Primeiro ponto, aquele monte, Monte Sinai ou Monte Horebe, é um tipo de tabernáculo. A parte de baixo ficaram as pessoas, o povão. Ali representa o átrio. Até no meio do monte subiu os 70 anciãos, que seriam os governantes de Israel. Ali representa o lugar santo. Vou dizer para você, Josué não subiu no Santo dos Santos. Por quê, pastor? Vou te responder de duas formas. Vamos ler o texto aqui. Josué, capítulo 24, versículo de número... O texto bom aqui é o 9. E subiram Moisés, Arão e Nadab, e Abiú, e os 70 dos anciões de Israel. Ok, subiram, só esses 70. Então subiram no monte. Mas não vai até o topo não, quer ver? Olha lá, versículo 13. Levantou-se, pois, Moisés e Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Olha o verso 18. E Moisés entrando pelo meio, 24, 18 de Êxodo. E Moisés entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, o que dá-se a entender é que Josué ficou entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Ele não entrou no Santo dos Santos. Você vai dizer assim, mas qual seria a prova? A prova é a seguinte.
No Santo dos Santos só entra o sumo sacerdote, só entra um. Lembra de Arão? Só entrava Arão. O Senhor entrou sozinho como sumo sacerdote do Santo dos Santos, de acordo com Hebreus, para fazer a expiação por nós. Então no Santo dos Santos só entra um. Isso está na tipologia lá. Só poderia entrar quem? Moisés. Moisés é que é o mediador, não é Josué. O mediador entre Deus e o povo é Moisés. Então só entra um. Você vê o versículo 18, não vai ter dúvida. Josué tinha uma posição privilegiada, mas ele estava acima dos 70, mas estava abaixo de Moisés. Isso é importante a gente esclarecer, tá certo? Gente, eu penso que com essas respostas eu tentei solucionar aí as dúvidas dos irmãos. Mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas, porque nós vamos tentar responder dentro do possível. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm inscrito no nosso canal, que têm compartilhado os nossos vídeos, né? Que têm estimulado outras pessoas a se inscrever, porque muitas pessoas têm sido abençoadas, graças a Deus. Deus abençoe você grande e poderosamente e tenha um ótimo dia.